Bem-vindos ao Tequilando BR. Hoje estamos aqui em mais um Tequilando Podcast para falar muito sobre tequila e outros assuntos que tem a ver também. Você mal perde por esperar. Mas antes eu preciso dar uns recadinhos. Você que está procurando um estúdio para gravar uma live, um podcast, um ensaio fotográfico, vem para cá. Nós estamos no Estúdio M Filmes, do Milton Martins. Procura lá, @Estúdio M Filmes e faça seu orçamento, tá bom? Outro recado que a gente precisa dar, você que curte aqui nosso bate-papo, que quer continuar assistindo e quer expor sua marca, quer expor o seu negócio, vem com a gente, seja um parceiro, procura a gente lá, @TequilandoBR, tá bom? Por fim, eu tenho que pedir para todo mundo curtir, compartilhar, seguir, toca o sininho lá, ajuda a gente, tá bom? Ajuda o amiguinho. Agora eu vou apresentar meus convidados aqui de hoje, convidados muito especiais aqui. Muito obrigados por terem vindo aqui, bem-vindos ao Tequilando BR. Vou começar aqui pelo nosso querido Antônio França. Antônio? Carlos França. Ou Toninho. Ou Toninho. No Instagram, @TecoFrança. Teco Franca. Teco Franca, mas está em Ribeirão Preto. Isso. Toninho, me conta, o que você me conta primeiro, qual a sua função na cachaçaria Moale? Ou na cachaçaria IDL, né? IDF, desculpa. Bom, eu sou o fundador, né, quem planejou, quem fez esse projeto. De formação, eu sou advogado, né, e trabalho numa empresa de exportação de equipamentos. E o interesse pelos equipamentos de produção de destilados me levou a estudar um pouco mais sobre isso, para me ajudar na elaboração de contratos, na elaboração do meu trabalho, da minha atividade principal. E depois eu vi que seria uma oportunidade, além de um hobby, uma realização pessoal e até profissional, criar uma destilaria. Boa. E também comigo aqui, quero apresentar o Ricardo do Consorte. Isso. Você já deve ter ouvido bastante piadinha, né? Demais. E confirma o sobrenome? Cara, confirma, cara. Teve sorte? Pô, vivi no universo da cerveja, agora da cachaça, do destilado. Só coisa boa, só, cara. Pô, legal. Então, com sorte se confirma, sim. Com sorte. Então, o Ricardo e o Toninho, Antônio, eles têm uma destilaria em Ribeirão Preto, que fica na área urbana, a gente vai falar bastante dela. E eles trouxeram aqui para a gente um presentinho, na verdade, 2 presentinhos. Vou pegar aqui. Ó, vou mostrar aqui em mim. Essa aqui, cachaça Moale. Tem essa. E tem essa aqui também, certo? Uma é a paulista e a outra é a mineira. Nós vamos falar um pouco delas aqui também. Mas primeiro, antes da gente continuar, eu queria servir a gente. Vamos degustar? Claro. Por favor. Mas primeiro, enquanto eu abro aqui as garrafas, eu queria perguntar para você, Ricardo, como que está sendo essa experiência aí? Primeiro, vamos falar, desde quando existe a destilaria e o que ela faz hoje? É só a cachaça Moale ou faz outros destilados? A IDF, quando o Toninho me convidou para participar do projeto, lá no final de 2020, então a gente está com quase 4 anos, desde a formação da ideia, né, até a gente construir lá o espaço físico que hoje existe, a IDF, né? Se passaram aí quase 4 anos. Hoje a gente produz cachaça bidestilada. Então, a gente tem um equipamento versátil para diferentes destilados, mas o projeto era para iniciar com bidestilação de cachaça. Então, numa primeira visita na planta lá, você vai reparar, e todos que forem lá, que o nosso principal foco é bidestilar uma cachaça. E aí que eu vou te perguntar. Antes, saúde a todos. Saúde. Saborosa. Essa que você serviu, que eu servi, na verdade, né, que a gente serviu. É a paulista. É a paulista.
Vamos lá. Começando, o que é, para quem está assistindo a gente, a diferença de uma bidestilação, uma destilação, uma tridestilação? Qual que é a diferença? É o número de vezes, né? Mas Sim. o que isso muda na bebida? Bom, num primeiro momento a cachaça é destilada, né? Então a gente tem um mosto, um vinho que se fermenta, né? Ao chegar nesse padrão de vinho, a gente destila isso, que a gente chama de monodestilação ou destilada, né? Nesse momento a gente tem um produto que tem um perfil aromático e um perfil de acidez maior. A acidez a gente percebe bastante no queimar da garganta, né? Então a gente acha que é só o álcool, né? Mas não é. Não é. Ali a gente tem a composição de álcools de diferentes cadeias, não só o álcool etílico, né? Certo. A gente tem aldeídos, a gente tem compostos de ésteres que dão muito aromas, né? Na cachaça. E quando a gente faz uma bidestilação, a gente acaba reduzindo a quantidade desses componentes, ou seja, grosseiramente a gente meio que lava ela, né? Tira um pouco desses componentes que dão aromas e sabores. Por outro lado, a gente purifica ela. Entendi. E deixa ela um pouco mais específica para um processo que é o que a gente faz hoje na IDF, que é envelhecer em barris. Isso é legal. Então, quando a gente faz esse processo, a gente neutraliza um pouco mais a cachaça, no sentido de tirar esses componentes, mas a hora que ele vai para o barril, a gente consegue uma extração mais eficiente dos componentes da madeira, que aí vai dar toda aquelas notas diferenciadas que então, assim, cada madeira só dá. A grosso modo, então, a fermentação vocês não fazem? Não. Mas vocês recebem já aquele mosto, ou vocês já recebem uma cachaça pronta? Já cachaça. Pronta para o consumo? Já cachaça. Como a gente está estabelecido dentro, né, na área urbana, então o mosto, a destilação a partir do mosto geraria muito resíduo, né, e não teria um custo adicional e um trabalho adicional ali para descartar isso. Sim. Então, como a gente optou por fazer um processo já saindo da cachaça, e aí a gente tem um controle do processo a ponto de obter um produto que a gente quer. Legal. E assim, para você pensar numa cachaça, né, na produção, numa destilaria, você já pensa também em ter uma fazenda, né, uma plantação, né, e tal. E no caso de vocês isso não é necessário, né? Exato. Vocês vão pegar essa cachaça aí, melhorarem ela ou modificarem, né, ou mudarem o sabor. Sim. Hoje vocês estão com capacidade de produção lá de quanto? Vocês têm ideia? Assim? A gente tem como objetivo aí uma capacidade produtiva em torno de 10 mil litros por mês. A nossa capacidade ainda não é essa, né, porque a gente está no começo. Porque a gente tem uma limitação de adega também, né? A adega, quando eu digo, é onde fica armazenado os barris, né? Então, eu tenho uma área dentro da IDF que fica armazenado os barris com controle de umidade. Sim. Para ter a menor perda possível, né, do líquido ali durante os anos que ele fica armazenado. Então, essa capacidade acaba me limitando a capacidade produtiva. E como que foi vamos falar um pouquinho da destilaria, né? Depois a gente volta aqui para a cachaça. Como que foi esse processo de instalação, de aprovação, porque a gente sabe que tem um monte de burocracia, né? Bem complexo. Uma coisa, não é tão simples assim, vou comprar o equipamento aqui e começar a destilar, né? Não é. Como que foi, assim, desde 2020 foi o ano... Foi o ano que a gente colocou em prática a ideia. Certo. Né? Isso, na verdade, era uma ideia anterior a isso. O que você citou é uma verdade, né? Quando se fala de cachaça, todo mundo pensa no engenho, na plantação de cana, e esse é realmente um projeto completo, né? Quando envolve a plantação de cana e a transformação da cana em cachaça. No nosso caso, quando eu fui idealizando esse projeto, e esse projeto acelerou e ganhou vida na pandemia, né? Então, 2020 foi o ano da pandemia. Eu fiquei trabalhando de casa, e aí foi possível combinar a minha atividade principal com a concepção do projeto. Então, isso que eu ia falar, a sua atividade principal, você falou que é advogado. Eu sou advogado. E aí você
Sempre quis ter essa carreira. Isso, já era um projeto de uns 5 anos atrás. Já tinha feito o curso na Exalc em Piracicaba, já tinha buscado mais informação, visitava muitos engenhos, então passou a ser algo de interesse pessoal e que de alguma forma me ajudava no meu trabalho. Você lembra, assim, você gosta de cachaça desde... já há bastante tempo. Na verdade, é um produto, além de gostar da cachaça em si, né, como produto, o negócio em si me chamava a atenção. Cunho comercial, né? E algumas histórias, né? Então, a história da cachaça Havana, que tinha uma disputa com a Havana Clube, que é um rum. Depois surgiu, como eu sou advogado, sempre surgia uma história ou outra jurídica envolvendo a cachaça, né? Depois teve uma história muito curiosa, que era a Maria Andante, essa daí eu fiquei sabendo. Que teve uma disputa com Johnny Walker, né? E aí isso, eu lendo essa disputa jurídica, na época eu até comprei essa Maria Andante, acho que era o primeiro lote dela, que hoje essa história nem existe mais, né? Virou João Andante, ou virou um outro nome. Fui ali dar uma cachaçinha ali para a Jaqueline, que está acompanhando a gente, para experimentar, porque ninguém é de ferro, né? Ela só está olhando. Não, é pecado isso. Então o interesse já vem de mais tempo. E aí, em 2020, a ideia era ter um sítio, era plantar cana e fazer toda a produção, mas teve uma evolução essa ideia, e começar do fim para o começo, ou seja, já ter um produto pronto para venda, já ter só o processo de destilação e ir evoluindo para a área, para plantio de cana. Sim. Né? Porque muita gente começa o projeto como um todo, planta a cana, no ano seguinte moe, faz a cachaça, no ano seguinte, ou 2 anos depois, tem a cachaça envelhecida, para descobrir que o mercado é cruel demais e não aceita qualquer mercado. Né? É cruel. Qualquer produto. Só por curiosidade, como é que terminou essa história aí do João Andante? Para quem não sabe, tem a cachaça, tinha, né? Não sei se tem ainda, cachaça João Andante, e tem o Johnny Walker, né? E aí eu acho que o Johnny Walker entrou com processo e tal, e não sei o que virou. Isso, acho que a hora que eu falei, eu até já inverti com o fim dessa história, acho que virou Maria Andante. Maria Andante. Então, mudaram um pouco o logo, a referência visual, que tinha. E assim, o mercado de tequila, né, olha, eu com tequila na cabeça, o mercado de cachaça, ele mudou bastante nesse, sei lá, 20 anos ou menos, não sei. Porque tinha pinga, né? Tinha um preconceito, né? Um preconceito. Tem ainda, né? Tem muito, né? Tem muito. Mas isso, assim, hoje a gente tem uma infinidade de rótulos, de qualidade, né, e tal. Como que está o mercado? Como que vocês sentiram aí? Vocês estão desde o ano passado, né, no mercado? Como que vocês sentiram aí? O primeiro impacto é complicado? Tem espaço para crescer, potencial? Como é que é? Sim, tem espaço e quando a gente inicia no mercado, você acaba já identificando pessoas que já superaram esse preconceito, né? Pessoas que já procuram, já identificam a qualidade, valorizam o processo produtivo, né? Que é isso que a gente está agregando à cachaça. Mas o desafio maior para o Brasil como um todo, né, por ser um produto brasileiro, é ir expandindo essa fronteira. Hoje vocês já estão fora de Ribeirão? Como é que tá a distribuição? Vocês já estão conseguindo chegar em outros estados? Como é que está? De forma pontual, né? Então, pessoas que passam por aqui e levam, contatos nossos que têm interesse e a gente acaba mandando, mas não de uma forma efetiva comercial. Não tem um distribuidor ainda, porque os 2 rótulos que a gente tem faz parte ainda dessa fase inicial de conhecimento do mercado. Entendi. Então, agora que a gente... Esses são os 2 primeiros. São os 2 rótulos e agora que a gente tem destilado, tem envelhecido, tem executado realmente o processo como um todo. E aí vai dar para ter um controle melhor do mercado, né? Entendi. Porque quando eu entro em qualquer distribuidor, ele quer uma garantia de que eu vou continuar fornecendo aquele produto. Não é lote único, né? Então, antes de eu ter toda a estrutura montada, e aí é um pouco da pergunta que você fez inicialmente, né, da dificuldade disso dentro da cidade, as licenças,
Isso foi e ainda é um desafio, porque muitas dessas licenças têm que ser mantidas, atualizadas, né? E, Ricardo, falando agora, o Antônio vem do direito aí, né? É um advogado. Você é da área, né? Da área de alimentos. Né? Sou da área da química, da química, né? São as minhas formações. Você sempre trabalhou com cachaça? Como é que é a sua história profissional? Não, cara. Na verdade, eu já trabalhei em diversos segmentos aí. Trabalhei principalmente em segmento de produtos químicos. Não tinha nada a ver com a área. Mas em 2012... de forma artesanal mesmo, caseira, junto com amigos, eu comecei a fazer cerveja. E tinha tudo a ver... Paneleiro. Homebrew, né? E aí, nessa de fazer cerveja, eu me apaixonei por ficar na área. Continuei fazendo em casa, trabalhei em cervejaria, depois voltei para a área de produtos químicos, até que em 2020, ainda como cervejeiro, através de um amigo em comum com o Toninho, eu cheguei no projeto deles. E aí eles falaram, cara, o projeto é um pouquinho diferente do que você faz, mas o início é o mesmo, né? Que é a parte fermentativa, que é o que eu tenho mais conhecimento. E aí a gente entramos de cabeça para aprender dessa parte. Então, desde 2012 aí é algo que faz parte do meu cotidiano, a produção, né? De bebida. Aí. Mas trabalhei em outros setores também. Legal. E assim, eu acompanho nas redes sociais lá, né? A Moali, né? Ficou bem legal lá, né? Vocês fizeram uma identidade visual assim que até meio conversa com o rótulo, né? Aqui, né? E tal. Como é que é? Vocês vão abrir para visitação? Vai ter um bar lá também? Como é que é? Qual que é o plano ali? Porque é bonito demais só para ficar só para vocês. Né? Sim. Não, a ideia, sim, o investimento e o acabamento que foi dado, né, para uma planta industrial que não necessariamente precisaria daquele tipo de acabamento visual, é na expectativa de organizar visitas, né? Visitas e uma rápida explicação sobre esse processo de destilação, envelhecimento, engarrafamento, que é o que a gente faz ali. Na cidade não tem outra, né? Vocês têm... Não, que a gente Ribeirão, tem, não tem assim. Conhecimento de forma oficial. Tem algumas na região aí, alguns alambiques, mas assim, o que vocês fazem eu acho que eu não tinha visto, não. Dentro da cidade. Assim, a gente considera como a primeira destilaria de Ribeirão, né? E já estamos usando essa referência há mais de um ano e até agora ninguém levantou a mão que a gente não é o primeiro. Então, acho que acredito que a gente seja. Né? Urbana, acho que... Até que alguém repete, né? E agora, falando da Moali aqui, vamos começar pela Paulista, que é a que a gente está degustando. Ela é uma cachaça, ela não é envelhecida. Ela é destilada e já engarrafada, já. Bidestilada e engarrafada. E... existe algum incremento de algum ingrediente, alguma coisa, ou é só a destilação mesmo? Tem algum... Porque, por exemplo, a vodka pode ser da batata, né? E tal, que é cana-de-açúcar, claro, né? Uhum. Mas tem alguma adição de algum outro ingrediente ou não? Eu acho que vale a pena só explicar um pouquinho, assim, de Paulista e Mineira, a origem da ideia, né? Sim. Vamos lá. Quando a gente iniciou o projeto e estava buscando candidatos a fornecer a cachaça para a gente, candidatos com cachaça de qualidade, a gente tinha 5 candidatos e fizemos várias degustações, né, com grupos de amigos, ninguém especialista em cachaça, grandes degustadores, mas para sentir a receptividade do público, de um público comum. E, invariavelmente, nessas degustações, 2 fornecedores empatavam, né? Que era um de Tirapuã, que é a Fazenda Barra Grande, e outro em Uberaba, que é Terra do Zebu. A marca é o rótulo Terra do Zebu e o Engenho Chapadão de Minas. Então, como esses 2 sempre empatavam e a gente não conseguia resolver essa situação, foi daí que surgiu a ideia de ter o rótulo Moali Paulista e Mineira. E aí a gente poderia ter as 2 versões. Entendi. Né? E aí, falando da Paulista, nessa fazenda, a base dele, ele faz a cachaça e ele não guarda em tonel de inox, que é onde mantém a cachaça branca. Ele usa um tonel de Jequitibá.
Essa paulista. A paulista. Então, Certo. ela ficou no Jequitibá, e Jequitibá é uma madeira que agrega pouca coloração e pouco aroma, né? Interfere, ajuda. O pessoal costuma falar que dá uma atenuada assim na Ameniza a característica, acidez, uma né? ameniza, né? Então ela Jequitibá. é do Jequitibá. E a gente deu uma pitada de carvalho. Então, Carvalho. Então Mas, tem e esse carvalho, como é que vocês Não, acrescentam? é num percentual, então, pelo volume que a gente engarrafou, tem um percentual pequeno de carvalho. Que, se perceber, ela tem uma leve coloração amarelo, palha. Bem Né? Não é bem sutil. Muito sutil, mas assim, não, esse carvalho é uma cachaça que fica... É uma cachaça, é a mesma cachaça, só que ficou num barril de carvalho. Num barril de carvalho. Mas não tempo suficiente para ela ficar mais escura, né? Como aquelas envelhecidas. Né? Originalmente, ela até está tempo suficiente, e se pegar só ela foi envelhecida. Mas a gente colocou um percentual muito pequeno como se fosse na um blend. outra cachaça branca. Entendi. A gente blendou. E esse blend é feito na garrafa ou Não. É feito um lote, né? E depois tanque, isso é bem misturado e garantido. Entendi. Fica um tempo para ter uma harmonização, para depois ser engarrafado. Como que essa cachaça dos fornecedores que vocês compraram chega para vocês? É no barril? Como que... Chega em IBC, naqueles containers de plástico de 1.000 litros. Tá. Entendi. De lá eles chegam em caminhões para a gente bombeia, a gente tem 3 tanques de 5.000 litros lá. Então, tanques de matéria-prima, tanques de... Vou falar aqui um termo que daqui a pouco a gente comenta um pouco mais, mas do coração da bidestilação. Porque Legal, depois a gente se precisa você quiser preparar. falar, inclusive, para não perder falar do coração. Não, a gente recebe, então, e no processo de destilação, a gente fraciona em basicamente 3 partes: a cabeça, o coração e a cauda. Na cabeça, a gente tem compostos muito atrelados a solventes, então esses não nos interessam. Na cauda, a gente tem compostos muito atrelados a ácidos. O ácido acético é algo bem presente nessa cauda. Então, são 2 frações que a gente quer tirar e a gente fica com o meio, que é o coração. Esse coração, que na destilação, para a gente já está menos aromático, está com um teor de acidez menor, ele já está mais palatável. Esse a gente reserva, né, tira do processo, faz uma nova diluição para depois mandar para o envelhecimento, diluição com água. Então, basicamente, se for fazer a destilação de um vinho, também vai ter cabeça, coração em cada. Se eu pegar esse meu coração... Então, o que vai virar bebida é só o coração? Para a gente é só o coração. A cabeça, o que vocês fazem com esse líquido? A cabeça e a cauda, que tem alguns álcoois, a gente tem um equipamento lá na planta que recupera esses álcoois e a gente põe nos automóveis. E vocês usam... Faz o etanol. Poxa, passar um pouco para a gente lá, porque está difícil abastecer o carro. Você sabe que a gente fala que na IDF a gente entra com álcool e água, basicamente. Sim. Adiciona água, porque em alguns momentos do processo é adicionado água, né, para fazer algumas diluições. Depois a gente sai com água e álcool de novo, sendo na cachaça, no coração já melhorado, envelhecido, seja no etanol que vai para o automóvel, e o residual que fica com um teor muito baixo de álcool, a gente lava as dependências da empresa. Então a gente acaba... a gente tem um circuito fechado de troca térmica para não desperdiçar muita água. A gente utiliza a água do processo para limpar a empresa. Enfim, a gente tem aproveitamento de energia solar. O mais sustentável possível, né? Hoje em dia é um caminho aí também. Falando agora um pouco vocês gostam de ligar sílabas, né, de palavras e tal, né? Moale, para quem não sabe, eu pesquisei. Momentos alegres, né? Isso. Momentos alegres. Foi uma ideia... Como é que foi? Foi alguma coisa... Na verdade, essa já foi uma consequência, né, da primeira ideia. A gente tem 2 marcas. Então, quando o projeto foi iniciado, lá em 2020, já foi criada a primeira marca, que é Ligali.
Ligali, que é... E essa, sim, eu acabei criando, né, um advogado para criar a marca, eu fui no dicionário, né? O que é o processo de destilar. E o processo de destilar é transformado o estado líquido para o gasoso e para o líquido. E aí peguei o Ligali, de líquido, gasoso e líquido, e pesquisei se essa marca já estava registrada, se já tinha alguma coisa, e vi que tinha uma possibilidade aí. Essa marca foi registrada e ela já ficou designada para os produtos que a gente vai ter, envelhecidos, produtos mais tempo elaborado. Os próximos, então, já temos dois. Ligali. Já temos 2 lançamentos prontos, né, envelhecidos aí na nossa planta. Os barris ficam lá mesmo Sim, ficam lá. Na fábrica. E esses, o rótulo vai ser a marca Ligali. Nesse meio tempo, né, de 2020 até agora, a gente precisa ter um produto intermediário para já começar a vender. E aí surgiu a ideia de ter um outro rótulo. Isso, seguindo a mesma ideia, junto com um publicitário que acompanha a gente, o Carlos, ele, vamos para uma pegada mais alegre, alguma coisa mais jovial, mais colorida. De festa, sim. De festa, churrasco. Então, tudo da Moale foi pensado com esse espírito, né? Desde o formato da garrafa, o colorido, o rótulo, o preço, pensando num determinado público e para consumo numa determinada situação. Entendi. Que possa ser visto como um presente. Então, não é uma cachaça para competir com as cachaças de entrada no mercado, que estão numa faixa de preço de entrada. A gente tem qualidade, não tem o envelhecimento, que isso é muito atribuído à qualidade, né? Essa cachaça é boa porque é amarelinha, porque é envelhecida. Mas tem muita cachaça boa branca. E muita gente que realmente conhece cachaça e aprecia, muitos preferem a cachaça branca. Né? Então, essa é uma... Acontece muito com tequila também, né? Eu tenho também. Tequila, quanto mais envelhecida, melhor. Mas não é assim. Nem sempre. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí aí seguiu essa linha de cortar, né, sílabas. Então, tem uma marca que é Ligali e a outra Moale. E IDF... Indústria de Destilados Finos. A gente fala IDF mesmo. O nome da destilaria é IDF. Certo. E aí vocês disseram que quando vocês estavam fazendo ali o teste para ver quais cachaças vocês optariam, né? Vocês não conseguiram chegar a uma conclusão. Hoje vocês têm uma preferida aqui no paladar de vocês, de vocês, a mineira ou a paulista? Ou não? Não necessariamente vinculado ao produtor. Né? As duas cachaças são de muita qualidade, estão no mercado, mas talvez pela característica técnica dela. A paulista ela tem 43 de teor alcoólico, a outra 40. Então, para o meu paladar, eu prefiro um teor alcoólico mais elevado e cachaça branca. Então, acaba me agradando mais a paulista por essas características, mas não necessariamente pela produção. Se a mineira tivesse um teor alcoólico mais elevado e talvez um preparo mais próximo da outra, que a gente quis distinguir, vai empatar. Você sente que, assim, pelo que vocês sentiram aí, eu vi que vocês tiveram alguns eventos, né? Eu vi do Blues lá no Teatro de Arena e tal. Vocês sentiram alguma preferência geral ou é bem dividido, assim, a aceitação do público, assim? Falo do paladar comum, assim, quem experimenta. A gente já vai falar da questão da confraria de vocês lá, mas aí é pessoal que já tem uma experiência, né, com cachaça. Tem alguma preferência geral ou as duas saem mais ou menos igual? Eu acho que é dividido, não sei se você percebe. Né? Eu percebo na mineira uma saída um pouquinho maior que na paulista, muito pelo perfil da mineira remeter um pouco mais do melaço, da aroma isso que eu ia falar, tem um pouco mais de caramelo, não sei, alguma coisa assim. Já a paulista, por conta da presença do carvalho, já dá um toque um pouquinho mais amadeirado e para a cachaça branca, geralmente, a pessoa ainda leva isso muito em consideração, esse perfil mais de cana mesmo, do perfil do açúcar, né? E geralmente o consumidor da Moale, ele vai consumir ela pura, né? Ou para caipirinha também, para...
a gente né, buscou também isso nos nossos testes, né? Tentar chegar numa cachaça em que o cara conseguisse fazer um bom drink, tivesse a percepção de que o drink está diferenciado pela presença de uma cachaça diferenciada, sim, tanto quanto beber ele em shot puro, ele, né? Então, nos nossos testes a gente percebeu que ela serve tanto para você tomar as doses. Eu, particularmente, sim, gosto muito dela tomando dose, tomando degustando, um fermentado, por exemplo, uma cerveja, um vinho. Legal. Né? Como fazendo um bom drink. Mas, já nos drinks, eu percebo uma preferência maior da mineira. Aí, vejo o público mais incisivo com a mineira nos drinks. Entendi. Entretanto, quando toma em pura, ali, em shot, já balancei um pouco mais isso. Pô, legal. E aí, então, já tem cachaça sendo envelhecida? Ou ainda não? Já há algum tempo e um lote que a gente considera que já está pronto para ir para o mercado. Já tem data? Então, ou ainda? Esse ano ainda? O produto já está pronto. O que falta, nós estamos trabalhando na definição da garrafa e do rótulo. Porque, como vai ser a primeira Legale, a gente não segue esse mesmo formato. Né? Então, outra identidade muito visual, provavelmente, outra embalagem. Que é um produto mais elaborado, com maior valor agregado, ali, com mais características. Então, a gente tem que traduzir tudo isso desde na embalagem já. Né? O pessoal que está assistindo a gente aí deve estar com água na boca e tal. Como é que faz para quem quiser comprar? É direto com vocês? Como é que está a venda dessas garrafas assim, para o consumidor, para a pessoa física, vamos dizer assim? A gente tem a ideia, né, a estratégia comercial, a gente optou por uma proposta de caracol ali, começar em Ribeirão Preto, ir tentando ganhar o mercado de Ribeirão Preto para depois ir expandindo mais. Por isso que pontualmente a gente tem algumas vendas, exportações de gente que levou cachaça para fora, mas de forma pontual. Aqui é comprado no site. Vocês têm no site, e a loja do Box 21 lá no Mercadão Central, que ele representa e é um ponto de venda nosso aqui. Pô, legal. E aí no site vocês entregam para qualquer lugar? Os caras estiverem fora daqui, de Ribeirão? Sim. Entendi. Essa aqui é a Moale. Deixa eu ver aqui. Feita para momentos alegres, aprecie pura ou misture como quiser, como a gente estava falando. O que importa é festejar. Isso aqui é 40%. Uma curiosidade que eu tenho da cachaça, essa é 43, né? Vocês falaram. Isso. Quando você vai, antes do início do processo, quando vocês estavam pensando em elaborar esse produto final aqui, pensando na destilação, você que é químico, né? Essa porcentagem ela já é pensada? Ou é uma coisa que chega depois e chegamos nos 43, está ideal aqui? Ou assim, vamos fazer até chegar ao 43? Não, a gente faz isso sempre depois. Então, quando a gente faz uma bidestilação, a gente acaba tirando o coração, que é a parte nobre para a gente, num teor alto, ali na faixa de 70 graus. E depois a gente vem diluindo, né, com uma água padronizada, para entender até que ponto esse balanço com a água ali, né, é interessante para a gente. Importante frisar também que cachaça é o destilado de um mosto, né, que tem de 38 a 48 graus. 48 então, é o máximo que a legislação permite. 38 é o mínimo. É o mínimo. Então, por mais que eu tire o meu coração numa graduação mais alta, mas depois, certamente, eu vou ter que ficar nessa faixa para chamar de cachaça. Entendi. Mas aí, como a gente já tem esse limitante, a gente vem ali, 40, 45, 43, 40, enfim. A gente vai tendo a percepção ali no teste sensorial mesmo, dessa graduação. Para fazer cachaça, então tem que cuidar do coração. E fazer muita degustação. Essa é a parte dura do trabalho. Ele cuida do coração. Litragem. Falando nisso, o Ricardo, acho que falei contigo, né, sobre a questão do... Eu cheguei até vocês pelo Carlos Braguin, né? Eu fiz curso. videoaula, né? Grande amigo.
E aí você estava me comentando que vocês têm, que existe uma confraria, né, entre o público Sim. aí que gosta de... Como é que funciona isso? É o pessoal que se reúne de vez em quando para beber, cada um leva uma garrafa. Como é que funciona uma confraria e na De prática, cachaça. assim? Isso, de cachaça. Essa confraria começou num curso do Carlos, lá no Senac. Senac. Eu, o Toninho, o Gabriel participa com a gente lá na IDF, lembrar dele aqui também. Me ajuda lá todo dia. E mais um dos investidores da IDF. Fomos fazer o curso no Senac, o Carlos Braguinha era o professor, e lá a gente encontrou o Júnior, que é do box aqui do Mercadão. E dali surgiu a ideia de montar uma confraria em que pessoas que gostam de tomar cachaça, né, da qual a gente pudesse se reunir e falar sobre rótulos, trocar experiências, né? Ainda está nativa essa confraria? Sim, o Toninho é mais assíduo que eu. E é de quanto em quanto tempo que o pessoal se encontra aí para É a falar sobre última cachaça? terça-feira de cada mês. Pô, legal. Então, desde quando foi concebida, isso foi agregando cada vez mais apreciador. Então, são vários produtores, né? Além da gente, tem outros produtores daqui da região. São produtores mesmo que participam? Produtores. Ou são só amantes de Não, consumidores? tem produtores, tem os amantes, tem colecionadores, legal. tem comerciantes, né? Os donos de loja, como eu citei do Box 21, então, que participa, é o presidente da confraria, o Júnior. Então, essas reuniões acontecem e cada mês a gente tem um produtor que apresenta as suas cachaças, 2 ou 3 rótulos. Poxa, legal. E aí falar sobre, dar opinião, mesmo que seja, às vezes, aí não seja positivo. o produtor explica, né, o rótulo que ele tem ali e o que ele está propondo que seja aprovado, e aí o pessoal, às vezes, tem a fichinha para preencher. É uma coisa técnica mesmo, às vezes não é tem, às vezes como não tem. papo de boteco, não é isso? Não. A gente... Obviamente, isso foi uma evolução da confraria, né? Sim. No começo tinha assim, a gente já chegava e curtia o momento, falava de cachaça, o tema é sempre cachaça, mas não havia necessariamente um momento ali mais sério para depois partir para já só até porque, curtir assim, o momento. Dali, às vezes, saem formadores de opinião, né? Saem gente que vai levar aquele produto para outros consumidores, né? Exato. É uma vitrine aí. Sim. Esse é um outro desafio, né, que vocês devem ter encontrado aí, aparecer, né, como ser visto, né, na internet. A concorrência é grande, né, hoje tem muita gente querendo aparecer. O caminho é esse, está em eventos, está em qual que é o caminho que vocês estão enxergando aí para fazer a Mole aparecer mais? Eu acho que é uma combinação de tudo, né? Eu ainda acredito muito nessa questão regional. Então, o público e interessados... Tem um mercado legal aqui na região? Tem. De público de cachaça? Tem. E não só um mercado assim, de pessoas tomando em casa, nos seus eventos, como no restaurante, bares, né? A gente vê muito bar com os drinks, né, tomando muito espaço na noite, sim, né? Sim. Aí vira aquela coisa também, o cara que vai para o bar, né, ele quer também fazer aquela foto junto com aquele produto, né? Virou uma experiência, né? Não é só a bebida, né? Sim. Tem tudo isso. É o que vocês estão mais ou menos fazendo ali na destilaria, né? Isso. Para o cara ter essa experiência completa, né? Uma das propostas que a gente tem lá, além de uma parede lá com uma identidade visual, agora o reservatório de água que foi grafitado lá, ter a visitação é uma das coisas importantes que a gente acredita que vai fomentar esse ser visto a empresa ser vista, né? A gente teve um desafio grande em transformar um ambiente que era só fabril num local que vai ser visitável, né? Então, não é simplesmente um barracão com um monte de equipamento, né? É um local em que mistura um pouco desses dois mundos, né? O mundo da visitação, em que a pessoa vê os equipamentos, acompanha ali, né? Mas também vai num showroom diferenciado, vê as cachaças diferentes, tem uma experiência diferente
harmonizando aquilo, né? E tendo aquele espaço também diferenciado, né? Aquele espaço em que hoje muito na rede social, a pessoa quer tirar uma foto, quer contextualizar aquele local, e a gente pensou um pouco nisso, pensando que as visitações são importantes para a gente, até mesmo para disseminar um pouco do conhecimento, né? Já que no momento da visitação a gente é um pouco técnico, né? A pessoa vai conseguir ver ali uma cachaça sendo destilada. Sim, então, quanto mais a pessoa aprende, né, mais ela se interessa, mais ela vai consumir. Aí né, ela vai ver uma adega, ela vai ver por que a diferença dos barris, por que a diferença das madeiras, como é um barril por dentro. Entender, né, mesmo. A experiência é mais completa, né? Você que vem da cervejaria, as cervejarias aqui de Ribeirão, elas têm o Polo Cervejeiro, tem algumas associações aí. Existe alguma associação, alguma entidade aí que reúna as destilarias ou cachaçarias, não, ou alambiques, né, da região? Tem isso? Na região, acredito que não, mas existem associações, né, de alcance nacional. Vocês são ligados a alguma? Assim? Não, ainda não. Existem eventos, né, próprios para cachaça, em Belo Horizonte, em Brasília. Expo Cachaça, acho que tem algumas aí. Isso, Vocês já chegaram a participar de alguma? Não. Ainda não. E a ideia também é se inscrever em prêmio, essas coisas, ou ainda não? Sim, em algum momento a gente vai entrar se entende nessa... Até porque, falando de marketing, né, você ter o selinho lá, às vezes... Isso diferencia, e tem público que busca isso, né? Sim. O público que vai atrás da cachaça premiada. É isso aí. Eu não sabia, por exemplo, que aqui em Ribeirão, na região, a gente tem esse público forte, né? A gente fica mais cerveja, né? Que tem mais aqui e tal. Agora, por exemplo, vai ter a ligada, porque as cachaças, os alambiques, eles ficam fora da cidade, né? Ninguém fica passando ali e tal. A proposta de ser o desafio e a proposta, né? De ser urbano é justamente para isso, né? Para a visitação fica mais fácil, né? A gente está dentro da cidade, então e a gente está visível quase que o tempo todo ali, né? Para quem está passando pela gente. Então a gente entendia que, cara, onde que tem um alambique? Cara, é lá na zona rural, demora para ir, a pessoa chega lá, às vezes não tem um esquema de visitação, você acaba conhecendo porque a pessoa está ali, e a gente quer ter um perfil diferente disso, né? Entendi. A pessoa ter essa experiência visitando um alambique dentro da cidade. Poxa, legal. E algum problema aí, Milton? Manda ver. Falando da cachaça, das cachaças aqui, vocês é o mesmo como é que fala? A mesma cachaça daqui. É um fornecedor só. Qualquer que seja a garrafa aqui da Paulista ou da Mineira, igual você explicou. Isso. Não existe essa rotatividade de fornecedores, assim. Por exemplo, o próximo lote ser uma outra cachaça e tal. Não, a mole paulista é essa e a mole mineira tem essa base. Porque assim, ela é considerada uma cachaça artesanal, a de vocês, ou não? Porque o que é considerado uma cachaça artesanal, né, para a gente entender? Vocês conseguem me explicar? Porque assim, mesmo que, por exemplo, cerveja é artesanal, mas nem sempre é artesanal. Tem todo um processo, maquinário ali, né, industrial e tal. Vocês têm esse processo, mas talvez o volume, né, seja ainda artesanal. Muita gente atrela ao volume ser considerado um artesanal. Não, com a cerveja é assim. Na cachaça, eu acredito que siga o mesmo padrão. Mas não existe um padrão, não, até X litros Não, até porque até por lei você não pode classificar como uma cachaça artesanal em rótulo. Entendi. Então, cachaça, qualquer um, se eu produzir 1 litro, se eu produzir 1 milhão, sei lá, enfim. É cachaça. Mas mais popularmente a pessoa, né, vamos ali na IDF que produz um volume menor, eles são artesanais, né? Vamos na X empresa, produz milhões de litros. Para colocar, pela legislação, para você colocar cachaça aqui,
que precisa ser essa garrafa? Porque às vezes você vai procurar algum, tá lá, é bebida mista, né? O que a legislação pede para você poder colocar essa palavra cachaça aqui? Tem alguma... Ela tem que ser um líquido que veio da destilação de um fermentado do suco da cana, né? Fresco. Né? Fresco. Tem que ser fresco. Tem que ser fresco. E que tenha um teor alcoólico de 38% a 48%. Tem outras análises que têm suas relevâncias, mas a principal é teor alcoólico e alguns componentes que a gente chama de congêneres e contaminantes. Com a cachaça dentro desses padrões, com líquido dentro desses padrões, a gente pode chamar de cachaça. Te dar um outro exemplo, se essa bebida que está aí dentro da garrafa tivesse 49%, ela não poderia ser chamada de cachaça, teria que ser chamada de aguardente. Aguardente? Isso. Só acima? Isso. Agora, se ela tiver, por exemplo, 36%? Não, de 38% a 54% aguardente, e dentro dessa faixa, de 38% a 48%, cachaça. Então, toda cachaça é uma aguardente. Mas nem toda aguardente é uma cachaça. Abaixo disso, a gente não pode classificar como cachaça e nem acima de 54% aguardente. Caramba. Mas então, eu acho que não deve ter, pelo menos no mercado, uma acima de 54, né? Olha, é difícil. Eu acho que outros destilados podem ter, mas para cachaça é difícil. Para cachaça ou aguardente, né? No caso, aguardente acima de 54, não me recordo. No caso da tequila, por exemplo, a legislação lá no México permite até 55. Mas eu acho que a do Brasil não vai permitir até 54 também, mas nunca. Rum também chega quase 60 ali. Tem uns que passam, mas é a legislação de cada país, né? Entendi. Vocês que são profissionais da coisa aí, qual que é a diferença assim, o rum também é um destilado de cana-de-açúcar, não é? Do melaço. Sim. Do melaço, essa é a diferença. O rum é do melaço, a cachaça é da cana. Mas eles têm o rum do caldo de cana fresco, como é a cachaça, e eles chamam de rum agrícola. Rum agrícola. Então, quando no rótulo está rum agrícola, é porque fez sem ser do melaço. Teoricamente é uma cachaça, só não é cachaça porque não foi feita no Brasil, é isso? Exatamente, porque tem uma denominação. Mas o processo é igualzinho. Por uma... Tony vai saber falar tipo, melhor, segue, mas... dependendo do país, né, onde é produzido o rum, né, então, na América Central, no Caribe, são vários países que são grandes produtores de rum e rum de muita qualidade. Aí eles seguem a legislação de cada país. Né? Então, tem país que permite usar coluna, outros alambique, o tempo de envelhecimento, então, para chamar de rum envelhecido ou muito envelhecido. Então, tem esses períodos atribuídos a cada país. Entendi. Mas a diferença básica da cachaça é isso, é a base, né? Se é o suco de cana fresco, o caldo de cana fresco ou do melado. E alguns países acabam trazendo esse diferencial, né? O rum, e ganhando muito mercado internacional, que é uma bebida muito mais conhecida. Entendi. Então, aqui no Brasil, teve a legislação que reconheceu a cachaça como um produto nacional e vários países reconheceram isso. Né? Então, a cachaça no mercado internacional... Só pode ser cachaça se for brasileira. E há uma discussão, né? Eu já participei de alguns eventos que isso era discutido, se a cachaça no mercado internacional ela seria melhor aceita se considerada como Brazilian Rum. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que para alguns países sim, porque a palavra cachaça em alguns idiomas, talvez a pessoa não consiga nem pronunciar, nunca ouviu falar e acha que é uma bebida totalmente estranha, né? E não se atreve ali a provar. Vai depender muito do público, né? Isso. Aquele que gosta de conhecer coisas novas, vai agora buscar. O que conhece o rum já fala, opa, vamos tomar esse tipo de rum. Esse daqui é um rum produzido no Brasil. Então, isso já... essas dúvidas não tem uma resposta fácil. É que é um trabalho fácil, complicado, né? Não é um trabalho assim do dia para a noite, que a cachaça vai estar no mundo inteiro aí. Mas aos poucos, eu acho que a coisa melhorou bastante aí nos últimos 20 anos, né? Principalmente
seria inimaginável você pensar 20 anos atrás uma empresa de vocês aí, como a de vocês aqui no meio da cidade. O local ali que vocês escolheram tem alguma questão estratégica ou Não, foi questão de mercado em algum mesmo? momento uma oportunidade, Certo. né? A empresa que eu trabalho, que é a Interunion, está ali do outro lado da rua, e esse imóvel é da Interunion, né? É da empresa. E estava com uma oportunidade, não tinha uma destinação para ele. E aí que eu acho que foi uma primeira sacada de perceber que ali era possível colocar uma destilaria. E a gente contratou um arquiteto, né, o Beto Quartim, que embarcou nessa. Então, ele já tinha feito projetos de cervejaria, então ele conhecia a aplicação da arquitetura em plantas fabris de bebida. E a gente explicou e ele foi, e aí junto com a outra consultora, que é a Aline Bortoleto, a gente foi concebendo ali um fluxo de produção naquele espaço que já estava determinado. Adequando a produção ao espaço também. Isso. E eu disse que eu sou fundador e idealizador do projeto, mas de alguma forma, né, a empresa que eu trabalho, a Interunion, algumas pessoas ali compraram essa ideia e entraram como investidores. Só para saber, a Interunion não tem nada a ver com o ramo de destilação. A Interunion é uma exportadora de equipamentos, então tem sim a ver com destilados, porque os produtores de rum do Caribe, quase todos são clientes da Interunion. Pô, legal. E foi daí que eu, para fazer contratos de venda de Você já equipamento... tinha, então, esse contato com os produtores? Tinha esse contato e esse interesse em conhecer mais sobre esse mundo. Pô, legal. Né? Sobre os equipamentos que são usados na fabricação. Não necessariamente precisaria ter um produto, né? Mas é quase que uma evolução natural ali. E outras pessoas, né? Então, Karina, a Lia, o Francisco, o Elau, que são o Marco Fattori, que é o fundador da Interunion, todos esses compraram a ideia e entraram como investidores. Muita gente, então, participou do processo. Isso. Ninguém fez nada sozinho ainda. Não, e aí todo mundo foi agregando conhecimento, ideia, e por isso que esse nosso lançamento da cachaça envelhecida, né, a primeira Ligale, o produto está pronto, mas o processo de definição do rótulo, da garrafa, é uma coisa participativa, né? E aí fazer um consenso de um monte de palpite, um monte de opinião, e no fim todo mundo está certo, né? Esse é o desafio. Mas, ao mesmo tempo, é a graça do projeto, né? E isso participa bastante o Ricardo, o Gabriel. Você comentou do teor alcoólico, né? Essa cachaça envelhecida, a gente tem ela com 47 ou 48. E aí nós fizemos uma amostra dela com 40, uma com 43, outra com 45, e tem que ficar provando para ver. E aí, foi 48 a final? A gente definiu a 45. 45. Fiquei curioso. Qual que é a madeira, só para lembrar que vocês estão... Ela é um blend de madeira. Ficou um tempo no carvalho americano, depois um tempo no carvalho francês. Esses barris, eles são novos ou eles já foram usados em outra... uma madeira, eu falo, do barril. Ou já foram usados em outra... Os americanos já tinham passado o rum por eles, e o carvalho francês era novo. Sim. Então, porque quando você pega o novo, ele dá mais características ali. Tem uma extração melhor. Você tem que deixar ele menos tempo, né? Talvez. Exato. Beleza, então... Tem que controlar bem, toda semana ir lá provar. Esse é o trabalho. Caramba, se vocês estiverem precisando de funcionários, então, queria deixar meu currículo. Gente, então, assim, os planos para o futuro da destilaria, então, é o lançamento da Ligale, em breve, né? Da cachaça envelhecida. Sim. A solidificação aqui da Moale, né? No mercado, das duas. duas. Das vegetações. Tem bastante ainda. Tem bastante. Tem bastante desse lote aqui ainda. Tem. Temos um tanto legal. Quanto tempo demora o processo da chegada do líquido lá até o engarrafamento? Dessas aqui, por exemplo. Se a gente falar de uma cachaça branca comum, a gente está falando em coisa de... A gente deixa um tempo no inox ainda parado, não é um envelhecimento, mas é um descanso. Mas isso é proposital? Proposital. Uns 2 meses, 3 meses. Não é?
Entendi. mais ou menos. Mas entre... O inox, ele também causa alguma é mudança? só um descanso mesmo, é um descanso do líquido mesmo. E harmonização, né? Homogeneização, porque são feitas em bateladas. Né? Então, fez um lote, que nosso alambique é de 1.000 litros. Então, faz um lote, faz outro lote, e isso tudo vai para o mesmo reservatório para que isso tenha um produto, né? Uniforme. Exato. A gente tem um alambique de 1.000 litros, né? Então, a gente tira uma fração coração, por isso a gente faz várias, a gente chama de alambicadas, né? Várias alambicadas para encher um tanque, homogeniza ele, fica um tempo e depois a gente invasa. Mas, a rigor, se for uma cachaça branca que não passa por um descanso em inox, 2, 3 semanas você consegue entre chegar e envasar. Mas a gente prefere o descanso e na IDF em específico a gente quer envelhecer, né? Então, entendi. Esse descanso de fato mesmo, né, que é o envelhecimento, aí 1 ano, 2... já é um processo aí vem mais... de novo a prova, cada mês a gente tira um pouco, prova. Até chegar na conclusão assim, está pronto. Para entender o que já pode ser tirado, o que ainda precisa ficar mais um tempo. Mas, assim, só uma dúvida. E quando vocês chegam a... o Antônio falou, a gente chegou à conclusão de que está boa a cachaça que vocês estão envelhecendo lá. Aí já engarrafa? Ou, porque assim, se ela ficar mais tempo no barril, talvez ela mude, né? Sim, poderia ser engarrafar ou transferir para o inox. Transferir para o inox. Essa é a saída, que ele não vai modificar. Isso. Entendi. Tem outras estratégias também, que é tirar um pouco de cada barril. Então eu não esgoto ele totalmente. Entendi. Então tira um pouco, deixa um outro pouco lá e reponho com cachaça bidestilada nova, enfim. Entendi. Aí depende muito do que a gente avaliar na hora. Cara, vale a pena tirar tudo, vale a pena deixar. Bem interessante, bem interessante. Bom, gente, acho que era isso. Obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado você pelo convite. Obrigado. Eu queria deixar aqui minha impressão de que adorei as duas aqui. Pro meu paladar, eu gostei mais da Paulista. Achei ela um pouco mais... um pouquinho mais ácida, não sei. Na minha opinião, quem está acostumado um pouco mais com destilado acaba indo preferindo a Paulista. E quem está começando acaba indo mais para a mineira, porque esse teor alcoólico remete mais a cana. Então, tudo isso que a gente falou acaba agradando um público aí. O legal é pegar uma de cada lado aqui, experimentar e fazer como a gente fez aqui. Tomar as duas comparando. E beber sempre com moderação, hein? Nada de beber e também sair dirigindo. Beba pouco para beber sempre. É o que a gente fala. Exatamente. Obrigado, Antônio. Obrigado. Queria, antes de encerrar, apenas lembrar aqui que você que está precisando de uma gravação, de algum material audiovisual, quer gravar um podcast, fazer uma live, um streaming, um ensaio fotográfico, conversa com Milton Martins, Estúdio M Filmes, no Instagram, e faça lá seu orçamento, ele vai te ajudar de alguma forma, tá? Também queria dar um recado aí para quem quer expor sua marca, gosta do nosso propósito aqui, do nosso bate-papo, vem para cá, seja um parceiro, procura a gente no @tequilandobr, tá bom? Queria também pedir para vocês seguirem lá nas redes sociais o Ricardo e o Antônio. Vai aparecer aí para vocês, também vai estar na descrição as redes sociais da Moali, da Ligali, da IDF. A IDF tem também? Não, a Moali e a Ligali. Ligali e Moali, vai estar tudo lá na descrição, tá bom? Segue a gente lá, que a gente está sempre pondo coisa diferente. E quando rolar o lançamento aí da Ligali, por favor, espero vocês aqui novamente para a gente falar sobre cachaça. Quem sabe a gente faz uma confraria aí, trazer mais gente também. Vamos lá, todo mundo, tá bom? Show. Obrigado, gente. Obrigado você. Valeu, bem-vindos de novo ao Tequilando BR. Valeu, tchau.